princípio de Pascal, toda vez que cair questões, pessoal, sobre... se você se deparar na prova do Enem com questões falando sobre elevador hidráulico, macaco hidráulico, cadeira hidráulico, freio hidráulico, apareceu a palavrinha lá, hidráulico, pode ter certeza que você vai ter que usar o princípio de Pascal, tá? O princípio de Pascal. O que é que diz o princípio de Pascal? O princípio de Pascal diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido em equilíbrio se distribui para todos os demais. Então, olha só. Vamos desenhar aqui um elevador hidráulico, tá? Um elevador hidráulico aqui. Um elevador hidráulico com áreas diferentes, né? Um elevador hidráulico, aqueles que vocês têm lá na oficina de carro, né? Coloca o carro numa área grandona aqui, ó, nessa área maior. A pessoa coloca o carro naquela área maior lá. Aí o mecânico vem aqui, faz uma força naquela manivela e o carro sobe, né? E por que que isso acontece? Porque, veja bem, pessoal, ó, na hora que eu faço uma força aqui nessa área pequenininha, eu faço uma força aqui, ó, F1, do outro lado vai sair uma força grandona. Essa é a grande sacada do princípio de Pascal. É que os elevadores hidráulicos, as máquinas hidráulicas, elas são multiplicadoras de força. Então eu faço uma forcinha bem pequenininha aqui, ó, nessa areazinha aqui. Do outro lado sai uma força grandona. Por quê? Porque a força é proporcional com a área. Quanto maior for a área, maior é a força. Então digamos que se daqui para cá, ó, se daqui para cá a área fica 100 vezes maior, consequentemente a força F2 é 100 vezes maior que a força F1, entendeu? Quanto maior for a área, maior é a força. Se a área 2 é 1000 vezes maior que a área 1, vou chamar isso aqui de área 1 e vamos chamar isso aqui de área 2. Se a área 2 é 1000 vezes maior que a área 1, então a força F2 é 1000 vezes maior que a força F1, certo? Essa questão aí que fala de elevador hidráulico. Mas, em relação à pressão, se eu estou fazendo uma força numa área, aqui, ó, gente, eu não estou fazendo força sobre essa área, eu estou fazendo força sobre essa área. Força sobre a área não é pressão? A pressão que eu exerço nessa área é a mesma que eu vou ter nessa outra área aqui. A pressão não aumenta. Fiquem atentos que o princípio de Pascal deixa bem claro. A pressão que é aplicada em um determinado ponto, essa pressão ela vai o quê? Ela vai se distribuindo para todos os pontos do fluido, até chegar ao outro lado. Ó. Digamos que esse elevador aqui ele é cheio de óleo, né? Para lubrificar as peças e tudo mais, né? Ó. Cheio de óleo aqui. Então, na hora que você faz você faz pressão desse lado de cá, ó, essa pressão é a mesma que eu vou ter do outro lado. A pressão é sempre a mesma, não há aumento de pressão. Vou até colocar aqui, ó, a pressão 1 é igual à pressão 2. Tem gente que confunde, tem gente que diz que o princípio de Pascal é um aumento de pressão. Não é um aumento de pressão, é um aumento de força. A força aumenta com o aumento das áreas. Por isso que as áreas têm que ser diferentes, porque quanto maior a área, maior a força. Então, P1 igual a P2. Mas quem é P1? P1 é F1 sobre área 1. Voltando aqui, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Quem é P1? P1 é F1 sobre área 1. Quem é P2? P2 é F2 sobre área 2. Certo? Então, isso aí é o princípio de Pascal. Bom, relembrando essa partezinha aí, que a questão vai falar aqui, ó. 2013, o Enem cobrou essa questão. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Né? Aquele elevador para as pessoas que usam cadeira de roda. Né? Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. E dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Então, gente, olha só, ele está dizendo que a área
do pistão, da cabeça do pistão, é 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Ou seja, é como se essa área 2 aqui ela fosse 5 vezes a área 1, certo? Se daqui para cá a área fica 5 vezes maior, então, consequentemente, essa força F2, ó, essa força F2, ela será 5 vezes maior que a força F1. Ok? Essa força 2 ela será 5 vezes maior que a força F1. Estão vendo aqui? Ó? F2 é 5 vezes maior que a força F1. Deu para entender, gente? Na questão ele já fala, a área 2 é 5 vezes maior que a área 1. Consequentemente, essa força F2 deverá ser 5 vezes maior que a força F1. Bom, continuando. Então, ó, desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de roda de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Ou seja, gente, qual deve ser essa força aqui, ó? Qual deve ser essa força exercida pelo motor da bomba para que o cadeirante vai ficar aqui, ó, certo? O cadeirante vai ficar aqui. Eu vou desenhar um bloco e ficar melhor do que eu tentar desenhar uma cadeira, né? Ó, imagine que aqui é o cadeirante, esse bloquinho aqui, ó, certo? Esse bloquinho aqui é o cadeirante. Então o cadeirante vai ser erguido por essa força F2. E essa força F2, eu já sei que a força F2 é 5 vezes a força F1. A questão é que você determine qual é o valor da força F1, certo, gente? A força F1 é a força exercida pelo motor da bomba. Então eu tenho que descobrir o valor da força F2. Como é que eu vou descobrir o valor da força F2? Gente, essa força F2 ela tem que ser igual ao peso do conjunto. Quem é o peso do conjunto? Massa da cadeira de roda, mais a massa do cadeirante, mais a massa da plataforma. Certo? A força F2 tem que ser igual ao peso total. O peso total desse conjunto aqui, né? Que é o cadeirante, a cadeira de roda e a massa da plataforma. Então, ó, a força F2 vai ser o quê? Como é que a gente calcula peso, pessoal? Massa vezes a gravidade, não é isso? Deixa eu só puxar essa setinha para cá. Então vai ficar assim, ó, a força F2 é igual a massa, você vai somar a massa de todo mundo, 65 mais 15 mais quanto? Mais 20, ó, mais 20, vezes a gravidade, que é 10. Então a força F2 tem que fazer uma força de quanto? Gente, aqui dentro dá quanto? 65 com 15, 80, 80 mais 20, 100, 100 vezes 10, 1000 newtons, ó. Para que o cadeirante seja erguido com velocidade constante, essa força F2 aqui tem que ser de 1000 newtons, tá? Não esqueçam que tem o peso, ó. Todo o peso tá para baixo, né? Ó. Todo o peso desse conjunto tá para baixo. Então, para ele ser erguido, a força F2 tem que ser igual a esse peso. Por isso que eu estou dizendo que a força F2 vale 1000 newtons. Mas a questão não está perguntando o valor da força F2, né? A questão quer saber qual é o valor da força F1 que é aplicada na areazinha menor. Aí você já sabe que a força F2 é 5 vezes a força F1. Então vai ficar 1000 é igual a 5 vezes F1. Então, gente, F1 é 1000 dividido por 5, ó, 200 newtons. Certo? 200 newtons. Entenderam aí, ó? Professor, como é que o senhor descobriu que a força F2 é 5 vezes a força F1? Porque a área 2, né? Eu coloquei em algum lugar aqui, não estou vendo mais, mas eu coloquei, ó, tá aqui, ó. A área 2 é 5 vezes a área 1. Se a área 2 é 5 vezes a área 1, a força F2 é 5 vezes a força F1, certo? Então, nesse caso, você descobrindo a força F2, bastava dividir por 5. E aí achava a resposta que vai dar, nesse caso, gente, letra C, 200 newtons.